Vamos lá, irmãos. Aula 16, né? Nós estamos aqui em João, no capítulo de número 12. Nós terminamos aí a semana retrasada, João capítulo 11, que tratava do oitavo sinal, sétimo sinal, se não me engano, né? Sétimo sinal, né? Que é a ressurreição de Lázaro. Bem? E aí, então, nós estamos aí nessa sequência. Agora começa o capítulo 12, que dá uma pausa nos sinais, porque vai começar o registro daquilo que nós vemos aí da última semana do ministério terreno de Jesus. Veja que o Evangelho de João segue um script totalmente diferente dos demais evangelhos, né? Então, o foco dele até os 12 primeiros capítulos acabam separando e dividindo alguns sinais específicos que tem como objetivo provar que Jesus é o próprio Deus. Misturado com isso, ele vem com testemunhos, com diálogos, com situações que o próprio Cristo viveu. E agora, a partir do capítulo 12, nós vamos ver aí que ele entra na última semana do ministério terreno de Jesus, tratando detalhe a detalhe, situação a situação, de tudo que aconteceu antes da crucificação, morte e ressurreição, sepultamento e ressurreição de Jesus. Do capítulo 12 até o capítulo 20, ele vai focar isso, né? Nós vamos começar hoje, mas aí na volta lá no mês de julho, aí nós vamos pegar essa segunda parte de João. Chegamos aqui praticamente, né, um pouquinho à frente da metade dos assuntos de João. Lembrando que aí são 21 capítulos, né? Então estamos aqui já na segunda metade do Evangelho. Tá bom? Eu convido você então a abrir a palavra do Senhor lá e nós vamos ler aí, só para fazer um contraste, nós vamos ler do capítulo 11, do verso 55 até o capítulo 12, só o verso 1 e 2 hoje, tá bom? Então vamos ler juntos, todos a uma só voz. João capítulo 11, verso 55, entrando no capítulo 12, fazendo a leitura dos versos 1 e do verso 2. Diz assim, pois as Sagradas Escrituras, todos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros, que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Ótimo, então até aqui. Nós estamos aqui, então, dentro de um contexto que nos 11 primeiros capítulos ele mistura, né, eventos relacionados aos primeiros anos no ministério terreno de Jesus, e agora, com essa datação, 6 dias antes da Páscoa, a última Páscoa que Jesus participaria, então, ou seja, uma semaninha antes, a última semana aí do ministério terreno de Jesus, ele vai começar a tratar das questões relacionadas ao cumprimento dessa profecia, que era a vinda do Messias e
a entrega dele em favor dos seus. E lembrando aí que o Evangelho de João tem como objetivo conduzir os leitores a crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós já vimos e já falamos que o Evangelho de João é diferente dos demais evangelhos, porque o objetivo e o destinatário dele é o mundo todo, né? Diferente dos outros evangelhos, onde Mateus você vai ver, de um modo geral, tratando de Jesus como descendente de Davi, tratando sobre mais a figura de Jesus como o rei que haveria de vir, né? Marcos como o evangelho de um modo geral, aplicando para o próprio judeu, para o próprio povo judeu, a respeito da vinda de Jesus como o Salvador, o Messias, e a implantação do reino. E Lucas, né, falando mais aos gentios, explicando termos que eram próprios do hebraico, para que o leitor possa compreender o porquê das conexões que o judeu entenderia facilmente, e Lucas faz questão de explicar. Aqui em João você vê tudo isso misturado, com o foco principal em revelar quem é Jesus, explicar para o autor quem é Jesus. Ao mesmo tempo de um modo simples, mas teologicamente muito profundo. Ele trata de uma perspectiva filosófica, uma perspectiva teológica, uma perspectiva prática de apresentar Jesus como sendo o próprio Deus. Nós já vimos que esse, portanto, é o objetivo de João, conduzir o leitor a crer que Jesus é o próprio Deus, e uma vez crendo, receba vida nele. E ele usa vários mecanismos, né, para revelar quem é Jesus, já mostrando de cara que Jesus é o próprio Deus encarnado, com autoridade. Ele vai usar depois os testemunhos de várias pessoas apontando para quem Jesus é, diálogos, os próprios sinais, que são os milagres que ele separou. E agora, de um modo muito específico, tratando dessa datação que ele dá aqui, né, 6 dias antes da Páscoa, com esse período derradeiro aqui do ministério terreno de Jesus, ele vai dar detalhes que foram acontecendo nesse breve período de curto tempo, mas que apontam para algumas situações de cumprimentos proféticos e da exaltação de Jesus como sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Então, agora aqui, do capítulo 12 até o final do capítulo 19, nós temos o registro da última semana do ministério terreno de Jesus. João faz questão de datar, né? Tudo datado, explicado, reforçado, com detalhes, para deixar claro que tudo tinha um propósito. Não foi uma situação que aconteceu, rapaz, não era o que estávamos esperando, né? Mas não, João faz questão de deixar claro, para que se cumpra, conforme ele já havia dito, conforme ele já tinha mencionado, ou traz as situações, aí João registra assim, depois que ele ressuscitou nós lembramos disso. Então tudo tinha um porquê bastante definido, né, um propósito bem estipulado, mostrando que Jesus, como sendo o próprio Deus onisciente, que é assim que o Evangelho de João vai apresentar Jesus não perde nenhum percentual dos seus atributos divinos com a sua encarnação, como nós vimos em João 10, né? Ele e o Pai são um. Depois nós vamos ver aqui, a partir do estudo do capítulo 12, que Jesus deixa claro que o Pai não o abandona, que o Pai está com ele, porque não tem como abandonar, não tem como você separar o indivisível, né, que é o ser divino. Então ele sabia de cada detalhe. O apóstolo João, então, com simplicidade, porém com profundidade, mostra que Jesus é de fato o Messias prometido, ou seja, o Salvador de todo aquele que nele crer. Vamos ver aí alguns detalhes, né? Iniciando aqui o capítulo 12, tratando aí dessa última semana, para a gente entender o porquê desse período e o porquê de algumas nomenclaturas que João utilizou. Eu quero usar dessa aula introdutória, aqui a partir da última semana, né, aula 16, parte 1, para tratar de alguns aparentes
conflitos ou problemas entre o Evangelho de João e os demais evangelhos, para que a gente possa ver, e aí, tem conflito mesmo? Não tem? Por que um diz uma coisa, outro diz outra? E aí entender um pouquinho como que foi a construção do apóstolo João. Né? Só para você ter uma ideia, né? Uma situação aí, só para que você... Lá em João 19, verso 14, veja o que diz aí, ó. Era para a seve pascal, cerca da hora o quê? Hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Tudo bem? Dentro da visão judaica, nós já estudamos isso um pouquinho, né? Na perspectiva judaica, o dia começa, que hora mesmo? Começa ao pôr do sol, né? Então conta as 12 primeiras horas, como o primeiro começa às 6 da tarde, vamos assim colocar, até às 6 da manhã, então você tem as horas da noite, tá? A cada 3 horas aí você tem uma vigília, né? Então a vigília completa seria essas 12 horas, dividido em 4 vigílias da noite, certo? E aí o dia começa às 6 da manhã, e aí eles começam a contar. Cada hora seria uma hora. Isso é a visão judaica. Tudo bem? Então, se eu fosse aplicar aqui a visão judaica, quando João fala da hora sexta, nós estaríamos falando de que horas? A visão judaica. Meio-dia, isso. Começa às 6 horas da manhã, 7 horas, primeira hora. 8 horas, segunda hora. 9 horas, terceira hora. 10, quartas. 11, 5 horas. Meio-dia seria a sexta hora. Tudo bem? Na visão judaica de contagem do tempo, porque na visão bíblica, quando Deus criou o dia, houve tarde e manhã. Lembra lá de Gênesis? Que Deus sempre criou o primeiro dia e houve tarde e manhã. Porque na visão bíblica, o dia começa ao pôr do sol. Tudo bem? Só que na visão romana não é assim. Tá? É a nossa visão. Né? Então, o dia começa à meia-noite. Mesmo esquema nosso. Influência já helenística, romana sobre nós. Então, hora sexta na visão romana seria que hora? 6 horas da manhã. Tudo bem? Lembra que João escreve para um destinatário geral. Ele não está escrevendo para judeu. Isso aqui é um dos problemas. Quer ver um exemplo? Vai lá para Marcos. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, verso 33. O que está escrito aí? Chegada a hora sexta, houve o quê? Sobre toda a terra, até a hora nona. Na perspectiva judaica, essa hora sexta aqui, então, é meio-dia, e hora nona foi até que hora? Até 3 da tarde. Tá, mas e aí? Qual que é a hora sexta que eu quero?
Porque lá em João diz que ele foi entregue na hora sexta. E aqui em Marcos diz que na hora sexta ele já estava crucificado e mais, já estava no final da sua crucificação. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Marcos 15, verso 25. Qual que é a hora que Jesus foi crucificado? O que diz aí? Marcos 15, verso 25. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Tudo bem? Então, se era a hora terceira, na visão judaica era 9 da manhã. Começa 6, 7, 8, 9, hora terceira. Só que João fala que na hora sexta ele está sendo entregue. E agora? Como que nós vamos ver isso? Então, aí nós temos que olhar o objetivo de cada evangelho e observar. Tanto que você volta lá para João, capítulo 19, você vai ver a partir do verso 28, o registro da morte de Jesus, tratando de situações que são comuns, aí tanto a Marcos 15, 33 a 41, como já o final da crucificação, é a morte de Jesus, o registro aí. Então, essa hora sexta, né, que é descrita aqui em João, como o horário que ele foi entregue, né, não pode ser a mesma hora sexta que Marcos falou. Então, veja, são algumas situações entre os evangelhos que a gente precisa entender, tanto o período quanto a nomenclatura. A questão aqui é simples, nós vamos trabalhar daqui a pouco, mas é simples. Enquanto Lucas e Marcos vão tratar do horário na perspectiva judaica, João vai usar o horário na perspectiva do Império de Roma. Tá? E aí, quando você pega isso, você vai ver que Jesus, então, foi tratado lá por Pilatos pela manhãzinha mesmo, logo de manhã. Quando Pilatos fala assim, está entregue aí. Lembra que Jesus comeu a Páscoa começava no pôr do sol, ele come a Páscoa, aí na madrugadinha ele vai para o Monte das Oliveiras, Getsemane, vai orar, aí acontece tudo o que aconteceu, João vai pegar tudo o que aconteceu nessa madrugada e vai registrar aqui, né? Com os ensinos que os outros não trazem, João vai focar. Aí Jesus é preso na madrugada mesmo ele é interrogado no Sinédrio. Sinédrio era o que mesmo que eu falei para vocês semana atrasada? Isso, era o tribunal eclesiástico, né? Era o tribunal eclesiástico. Enquanto que Pilatos era o imperador, não tinha nada a ver. Então, primeiro, os fariseus e os sacerdotes se reúnem durante a madrugada. Você vai se lembrar, inclusive, Nicodemo foi lá, mas por que vocês estão fazendo esse trem aqui na calada da noite, aqui na madrugada? Lembra disso? Né? E aí eles definem que Jesus blasfemou e que é passível de morte, só que eles não podem determinar a morte, porque estavam sob o Império Romano. E aí, então, amanhece, vão acordar Pilatos lá com esse pepino. Tanto que alguns dos evangelhos, a Cláudia, conhece a Cláudia? Lembra da Cláudia? Quem que é a Cláudia? A Cláudia da Bíblia, pelo amor de Deus. Nós estamos falando da Bíblia, não estou falando. A reunião de oração já acabou. Quem que é a Cláudia? A mulher de Pilatos acorda assustada com aquela baderna dos judeus e fala assim, eu tive um sonho, não mexe nesse justo, não põe a mão nessa cumbuca. Lembra disso? Lembra nada. Lembra, agora lembra, né?
Aí, então, Pilatos, então tal, tem um momento com Jesus, tal. Então, logo ali pela manhã, em 3 horas, basicamente, resolve esse problema e, segundo Marcos, Jesus foi levado e foi crucificado às 9 da manhã. Aí você tem das 9 até o meio-dia, toda aquela questão da angústia e tudo mais. Aí ao meio-dia, do meio-dia às 3 da tarde, você tem trevas sobre a terra. Você tem um eclipse, né? Sobre a terra. E aí, o desfecho disso tudo, Jesus acaba morrendo, terremotos, aquela coisa toda que é registrada. E aí, então, às 3 da tarde, ele entrega o seu espírito. Tudo bem? Aí começa uma correria para tirar Jesus da cruz antes do pôr do sol. Das 3 da tarde até às 6 da tarde, começa toda a correria para tirar Jesus, porque estava para começar um sábado. E aí que nós vamos ver também que João traz um detalhe completamente diferente dos outros evangelhos. E aí então Jesus é retirado, né? Tem primeiro a lança romana fere para conferir se ele de fato estava morto, então retirado da cruz e conduzido a um sepulcro próximo, porque eles não tinham muito tempo, um novo ali, nunca tinha usado, vai nesse mesmo, né? E enrolado lá rapidamente, com algumas ervas que se tinha, e as mulheres ficam na expectativa de preparar de fato os perfumes e tudo mais para levar, só que estava para começar esse sábado, elas não puderam fazer nada, e aí depois tem um desfecho disso. João vai pegar detalhe por detalhe e vai mostrar o porquê que isso aconteceu, tratando de explicar sobre o período e algumas nomenclaturas que ele usa que são essenciais para você entender o quadro geral, a pintura como um todo. Se você não ficar atento aos detalhes de João, você vai cair naquilo que o cristianismo caiu durante todo esse tempo, de pensar que, como já estava para começar o sábado, Jesus tem que ter morrido numa sexta. Sexta que antecede o sábado. E aí você vai ver que João nos dá elementos suficientes para dizer que não foi. Né? E prova porque não foi, tratando do período e das nomenclaturas. Então vamos lá, voltando para João. No final do capítulo 11, aí, nós temos a transição que nós lemos, né? Dizendo que estava próxima o quê? A Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Tudo bem? Então, a Páscoa, nós já estudamos isso em outro momento, é uma das 3 festas de peregrinação. O que era isso? Durante todo o ano, nós tínhamos um calendário cerimonial de festas, onde 7 festas eram estabelecidas por Deus. E dessas 7 festas, 3 delas exigiam que todo judeu maior de 12 anos viesse para participar da chamada peregrinação, as festas de peregrinação, que é a primeira festa, que é chamada de Páscoa, mas também é chamada de festa de pães asmos, porque é tudo junto, ela é uma festa atrás da outra. Dia 14 do primeiro mês é Páscoa, dia 15 começa pães asmos, com 7 dias de festa. E a festa de primícia está embutida aqui no meio dessa semana. Então, é a chamada festa de peregrinação. Então, o povo saía das suas tribos, né, e fazia uma romagem, uma romaria, né, como diria os caras, uma romagem até Jerusalém. Então, eles subiam das tribos para Jerusalém, porque Jerusalém estava o templo, quando ainda era o período de tabernáculo, iam até Siló, onde estava o tabernáculo, mas todas as tribos tinham que se dirigir
ao lugar onde Deus estava, né? Hipóteses, numa perspectiva ou do tabernáculo ou do templo. Aqui no contexto nós já estamos em Jerusalém, com o templo, o segundo templo reconstruído e muito provavelmente já com as melhorias do templo de Herodes. Então o povo subia para adorar. A primeira festa de peregrinação era a Páscoa, contava todo esse período. Depois você tem Pentecostes, que é o exemplo que você tem em Atos 2, né? Que judeu de tudo quanto é parte do mundo, naquela época, por causa do exílio, depois, então tinha judeu espalhado para tudo quanto é lado. 40 nações são citadas ali, né? Vieram para Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, quando foi derramado o Espírito Santo. Não sei se você lembra desse detalhe, que era a segunda festa de peregrinação. E a última festa das 7, a chamada festa de tabernáculos, também era uma festa de peregrinação, exigia que o povo viesse para Jerusalém. Então, nós estamos tratando dessa primeira festa de peregrinação. Então, capítulo 12 começa a datar. Nós já vimos que o Evangelho de João já tinha citado do fato de Jesus ir participar das festas em Jerusalém. Isso não é problema. Só que aqui aí nós temos a datação específica. Né? O capítulo 12 diz: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. Betânia já era conhecido. Quantas Betânias nós tínhamos? Maria Betânia não conta. Essa é nossa. As Betânias, cidades de Israel nos dias de Jesus. Quantas? 2. A Betânia da Judéia e a Betânia da Pérea. Vocês estavam aqui durante os dias que eu estava dando aula, que eu mandei fazer um mapinha na IA, bonitinho, que eu mostrei para vocês. Vocês estavam aqui? Dormiram nessa hora, né? Que era o lugar que João Batista estava batizando. Lembra que Jesus foi lá para essa Betânia da Pérea, ficou lá enquanto... Tá tudo aí na cola aí, né? Enquanto Lázaro morreu, ele permaneceu lá, depois ele veio, subiu 1000 metros de altitude para chegar a Jerusalém, que é Betânia, porque a Betânia da Judéia fica longe ou perto de Jerusalém? Vocês não estavam aqui. Vocês tinham ido para Nárnia naquele momento que eu estava falando. Pertinho. Alguns falam 10, mas coisa de poucos quilômetros. Alguns estudiosos vão falar 3 quilômetros, 5 quilômetros. Que era próximo. Era coisinha... Vamos lá, vamos imaginar daqui... Antigamente não tinha... A turma falava assim, eu vou lá para a vila. Parecia que era uma viagem. Né? O pessoal aqui de São Geraldo, o pessoal de Santana, falando assim, cadê? Eu falando, ixi, foi lá na vila hoje. Na Vila Xavier. Então parecia uma coisa de 3 quilômetros, 5 quilômetros. Ou mesmo, vamos pensar aqui, hoje, dentro do nosso contexto, vamos comer uma coxinha lá em Bueno, dá o quê? 10 quilômetros? Nem isso, Edson, quando dá. Dependendo de onde sair daqui. Então, mas veja, o pessoal vai de bicicleta hoje lá, vai? Né? Faz a caminhadinha aí e tal. Então, é próximo. A ideia de Betânia é próximo. Então, era como se fosse uma cidade satélite de Jerusalém, onde muita gente vinha para as festividades e por conta da multidão, de não ter lugar, de não sei o quê, vinha para essas cidades próximas, Belém, Betânia, eram cidades próximas a Jerusalém, às vezes para dormir. Né? Como era uma festa de uma semana, então o cara ia, passava as atividades lá do templo, das festividades, as exigências cerimoniais durante o dia, e à noite voltava para dormir nessas cidades satélites aqui. Betânia era uma delas. Tá? Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia. Quem morava em Betânia? Os amigos de Jesus, Maria, Marta e Lázaro, que ele tinha ressuscitado há pouco tempo atrás, e aonde ele ia e ficava ali, porque eram amigos, era geralmente um ponto logístico dentro do ministério terreno de Jesus. Mas essa nome, né, Páscoa,
estava próxima a Páscoa dos judeus, ou Páscoa, ou 6 dias antes da Páscoa, acaba trazendo aí um problemão para nós. Vamos tentar chamar a sua atenção aqui para você ter uma ideia. Ó, capítulo 13. No capítulo 13, ainda vai estar falando da Páscoa, ok? Só que ele diz assim, ó, ora, antes da festa da Páscoa, antes. Presta atenção nessa expressão. Antes da festa da Páscoa. Agora presta atenção. Verso 2. Durante a... Peraí. A ceia se comia na que festa? Na Páscoa. Como que no versículo anterior diz que antes da festa da Páscoa? Ele estava... Que ceia que ele estava comendo aqui? No capítulo 3. Vamos continuar. Vou ler aqui para você ver a dificuldade de entender o período e as nomenclaturas. Então, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou a água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingida. Aí tem toda aquela situação com Pedro, não, que ninguém me lava, eu não quero, e ó, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, aquela situação toda, né? E aí lá no verso 12 volta. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aí ele vai dizendo, tarará, e ele vai dizendo no verso 17, ora, sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não fala a respeito de todos vós, que eu conheço aquele que escolhi, e antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que acontecesse, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo que aquele que... vos digo que quem recebe aquele que me enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustioso Jesus e o Espírito afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos oraram uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos discípulos, aquele que ele amava, e a este fez Simão Pedro sinal, dizendo, pergunta-lhe quem é o que refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu o que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era que trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Aí você vai ver todo o contexto do ensinamento, mas pelos outros evangelhos, Judas
sai de que ceia? A ceia da Páscoa. Os outros evangelhos vai relatar que Jesus está reunido com os 12 para celebrar a Páscoa. E aí, durante essa celebração, ele indica o traidor, faz a instituição da ceia, inclusive. Lucas vai deixar isso claro. E que tudo estava acontecendo durante a festa da Páscoa. Só que João vai dizer que isso aqui aconteceu quando? Antes da festa da Páscoa. Aí você fica em conflito, meu Deus, e agora? O que se refere a esse negócio? Então essa é uma nomenclatura que a gente precisa entender dentro da perspectiva de João. Para entender um pouquinho disso, é preciso você dar uma olhadinha lá em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 1. Está comigo? Lucas 22, verso 1 diz assim: estava próximo a festa do quê? Chamada como? Opa, Lucas dá um indicativo. Que, na verdade, aquilo que o judeu chamava de festa da Páscoa era a festa de pães asmos. Vamos caminhar mais um pouquinho. Preocupavam-se os principais sacerdotes, os escribas, em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Aí veja, verso 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes, capitães, sobre como lhe entregaria Jesus, lhe entregaram e tudo mais. Verso 7. Chegou o dia da festa do quê? Dos pães asmos. Em quem importava comer o quê? Espera aí. Páscoa é Páscoa, pães asmos é pães asmos. Só que o contexto pós-exílio, lembra o que aconteceu com esse povo? Esse povo foi desobediente a Deus, foi levado ao exílio, ficou 70 anos exilado, ninguém celebrava tiririca mais, não fazia mais nada. Foram restaurados, aí fazia tudo errado. Esdras e Neemias na restauração começaram a trazer isso. O povo vivia longe, cada um estava... Veja, houve uma série de situações que conduziu o povo de Israel pós-exílio a chamar a festa de Páscoa de pães asmos e a festa de pães asmos de Páscoa. E eles usam isso aqui de um modo indiscriminado. Lucas vai falar que eles estavam para celebrar a festa de pães asmos, que era o dia da Páscoa. Não é isso que a lei dizia. A lei fazia uma distinção. Então, em Lucas, a festa da Páscoa é chamada de festa de pães asmos. E em João, a festa de pães asmos é chamada de Páscoa. Então, essa nomenclatura pós-exílio faz uma confusão miserável. E é por isso que nós precisamos compreender a nomenclatura que João utiliza. E você vai ver que João, ele refere-se à festa da Páscoa como sendo a festa de pães asmos. Então, quando nós olhamos aqui em João, nós precisamos entender que quando João diz lá que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, essa Páscoa que João está falando, que festa que era? Era a Páscoa, ou era já o primeiro dia de pães asmos? Quando ele fala para a sebe pascual, ele refere-se à preparação para a Páscoa
Ou é a preparação para a festa de pães asmos, que exigia retirar todo o pão ou todo o fermento de dentro da casa? Do que ele está falando? Porque se você não fizer a conexão dos períodos com as nomenclaturas dos evangelhos, vai acontecer o que muito teólogo vai dizer, que João indica que Jesus morreu, você já deve ter ouvido isso em algum lugar, que Jesus morreu justamente no dia em que os cordeiros eram imolados para a Páscoa. Já ouviu falar disso? Porque era o dia da preparação da Páscoa, para a seve pascal. Então Jesus morreu às 3 horas, que era geralmente o horário que os cordeirinhos eram sacrificados no templo, papapá. Aí nós criamos um problema maior ainda. Porque se Jesus morreu no horário que os cordeiros estavam sendo sacrificados para a celebração da Páscoa, aí Jesus celebrou a Páscoa no dia errado, então. E Jesus matou o cordeiro dele no dia errado. Porque Jesus e os 12 mataram um cordeiro para celebrar a Páscoa. Se Jesus é morto no horário que os cordeiros estão sendo mortos para a celebração da Páscoa, então o que Jesus comeu? Um cordeiro fake? Ele fez uma Páscoa no dia errado? Jesus, então, não cumpriu a lei? Porque se Jesus antecipou a Páscoa, ele não cumpriu a Páscoa. Mas a Bíblia diz que ele cumpriu rigorosamente a lei. E se ele não cumpriu rigorosamente a lei, então ele não serve para nós. Só que o João dá a entender isso, porque ele usa termos como para a seve pascal, ele usa como festa sendo a Páscoa, 6 dias para a festa da Páscoa. Então, que festa é essa? Dá uma olhada, volta lá. Viu aqui em Lucas que Lucas fala, gente, a gente fala festa da Páscoa, mas é festa de pães asmos, a gente chama de festa de pães asmos de Páscoa. É tudo a mesma coisa. Ficou claro que Lucas deu esse entendimento? Sim ou não? Isso é importante. Volta lá para João. João, no capítulo 13. Ou melhor, vamos lá no 19. Cadê aqui? Ah, não. Aqui é da crucificação. É no 13 mesmo. Texto que fala da Paraceve Pascal. Cadê aqui? Então me ajuda aqui. É no 19 mesmo, né? Obrigado. 19, 14. Foi o que nós lemos. Isso, é isso mesmo. Então, e era a Paraceve Pascal. Cerca da hora sexta, disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Esse termo Paraceve significa preparação. Há alguém que vai defender a ideia de que Paraceve significa sexta-feira. Só que, na verdade, não é bem isso que acontece em João. O termo Paraceve Pascal refere-se à preparação. Depois, comumente, foi usado esse termo para referir-se à sexta-feira, já dentro de uma interpretação errada da nomenclatura dos escritos do Evangelho, porque dizia que estava para começar um sábado. Mas Paraceve significa necessariamente preparação. Essa é a ideia, tá?
Mesmo porque, senão você vai pegar aqui a datação que João dá, não vai bater se você traduzir por sexta-feira. Um pouquinho mais à frente, você vai ver ele justamente tratando sobre a morte de Jesus. Lá no verso 38, é dito assim, 31, na verdade. Verso 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era o quê? Paraseve, ou seja, a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrasse as pernas e fossem tirados. Então aqui, justamente por essa tradução, que diz, olha, nós estamos na Paraseve Pascal, que prepara o dia, é o dia da preparação para o sábado. Mas não é um sábado qualquer, é um grande dia. Porque não refere-se ao sábado semanal, nós vamos entender daqui a pouco. Mas o primeiro dia de pães asmos. Por que era preparação? Porque era o período que você tinha que tirar todo o fermento da sua casa. Não podia ter 1 grama de fermento lá. Você tinha que se preparar para a celebração desse primeiro dia solene da festa de pães asmos. Que é o que João está dizendo. Então, Paraseve Pascal é que no dia da Páscoa, você tinha que se preparar para o primeiro dia de pães asmos. Porque um era dia 14, o outro era dia 15. Na virada do dia 13 para o dia 14, o que acontecia? À noite você ia comer a Páscoa. Você podia ficar comendo a Páscoa o dia inteiro? Não. O que a Páscoa exigia? Que tinha que comer só o período da noite. A pressa. Lombo cingido. Se sobrasse comida ao amanhecer, o que você tinha que fazer? Queimar. Não podia sobrar nada. Gente, vamos guardar para o almoço, vamos fazer uma quentinha para a gente usar na UPA na sexta-feira? Não podia. Não comeu tudo, queima, joga fora. E aí o dia 14 ainda, que à noite você comeu a noite inteira. E o dia 14 era a preparação para o dia 15. Porque no dia 15 não ia poder ter 1 grama de fermento. É isso que João chama de preparação. É isso que João chama de Paraseve Pascal. Um período dentro da Páscoa de preparação para a festa de pães asmos, que ele também chamava de Páscoa. Daí a confusão dessa nomenclatura. E aí, conforme a gente for caminhando aqui, a ideia é deixar isso o quanto mais claro possível para você. Então, que festa de fato era essa? Será que de fato era Páscoa? Ou será que ele estava falando de pães asmos? Como que nós podemos entendê-la no Evangelho de João? E por que João faz questão de datar cada detalhe e os outros evangelhos nem tanto? Nós vamos ver isso aí. Então vamos lá. Antes de respondermos, é preciso conhecer aí esse aparente problema que o Evangelho traz, que é aquele que nós lemos no capítulo 13, dizendo, antes da festa da Páscoa. Só que o registro que vai estar aqui no capítulo 13 é da celebração da ceia da Páscoa, inclusive onde Judas se levanta e vai trair, que os outros evangelhos deixam claro que é a celebração da ceia da Páscoa. Então, esse antes da Páscoa, ou antes da festa da Páscoa, traz um indicativo de que quando João fala Páscoa, ele não está falando de Páscoa, ele está falando de pães asmos. Porque ele fala antes da festa de pães asmos, mas registra a ceia da Páscoa. Onde Jesus, inclusive, molha o pão, dá para Judas para provar que ele é o traidor, e os nossos amigos lá ficaram tudo, não entendemos nada. Mas isso aconteceu quando? Celebração, Páscoa. E depois, o próximo dia, era o dia 15,
que era o primeiro dia da festa de Pães Asmos, um sábado, um dia solene, de descanso, um feriado, dia grande, em que não podia fazer nenhuma obra solene, por isso que Jesus tinha que ser sepultado antes de começar esse sábado, esse dia. E aí muita gente, por não entender a nomenclatura de João e o contexto de João, vai pensar que então necessariamente Jesus morreu numa sexta-feira, e isso é incompatível com a própria promessa de Mateus 12:40, que diz que Jesus passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E se Jesus morre na sexta, isso não é cumprido, e se isso não foi cumprido, então nós temos um problema doutrinário teológico terrível, que mostra que Jesus de fato não é o Messias, porque ele diz que a prova de que ele era o Messias é que ele passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Olha só os problemas que o negócio vai trazendo, justamente por não entendermos o período e as nomenclaturas de cada evangelho. A gente vai tentar resolver esse negócio. Então, a pergunta básica é: a ceia não é celebrada na Páscoa? Sim. Então, como ele registra antes da Páscoa, antes da festa da Páscoa? Porque a nomenclatura usada aqui não refere-se à Páscoa, mas refere-se àquilo que o judeu chamava de Páscoa, mas que, conforme nós vimos lá em Lucas 22, era a festa de Pães Asmos. Tudo bem? Então, como antes da festa da Páscoa, Jesus estava comendo a Páscoa? Essa seria uma pergunta lógica, né? Lícita, que alguém que está lendo aqui, conhece um pouco dos outros evangelhos, faria. Nós vimos lá, eu estava procurando, né, e estava aqui mais à frente, o João 19:14, que diz sobre a Parasceve Pascal, que alguns vão, você vai ver, quem tem comentários aí, talvez, você vai ver lá, comentar, Parasceve Pascal, sexta-feira. Talvez você vai ter isso na sua Bíblia lá comentada. Alguém tem aí ou não? Parasceve Pascal, sexta-feira? Mas esse termo, sexta-feira, na verdade já é uma influência cristã pelo entendimento do termo de que estava para começar um sábado. Então, se está para começar um sábado, é lógico, é sexta. Mas não foi nesse sentido que João está usando o termo, mas João está usando o termo Parasceve como sinônimo de preparação. Preparação. Tudo bem? Tanto que nós observamos no verso 31 aí, né? João 19:31, que era a preparação para o grande dia daquele sábado. E o verso 42 também vai dizer assim, ali, pois, por causa da preparação dos judeus, que preparação? Parasceve, tirar o fermento. E por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então fizeram às pressas, porque estava próximo o pôr do sol. Lembra que Jesus morreu às 3 da tarde. Os caras ainda tiveram que ir até Pilatos, pedir autorização para tirar Jesus da cruz, voltar, tirar Jesus da cruz, enrolar Jesus em panos lá, com os perfumes que tinha. E agora? Não, tem que ser aqui, é o lugar mais perto que nós temos disponível, vai aqui mesmo. E aí crucificaram, sepultaram Jesus. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos caminhar mais um pouquinho. Lucas, capítulo 22, nós já lemos. Eu vou só lembrar lá com você que esse texto aqui é importante, porque aponta o fato de que no entendimento do povo judeu, festa de Pães Asmos e Páscoa era a mesma coisa. Se você quiser marcar esse texto aí e tal. Então, estava próxima a festa dos Pães Asmos, chamada Páscoa. Era assim que o judeu pós-exílio tratava da festa. Então, Lucas revela que para o judeu pós-exílio, festa de Pães Asmos e Páscoa estava tudo junto. Logo, quando João fala que 6 dias antes da Páscoa, na verdade, ele refere-se ao primeiro dia da festa de Pães Asmos, um dia no calendário, um dia depois da Páscoa. E a Páscoa passa a ser a Parasceve Pascal, que era a preparação para esse dia. Vamos voltar lá para o começo para fazer essa conexão, para você entender melhor aí. Levítico, capítulo 23. Levítico 23 é um capítulo que sintetiza aí as chamadas festas fixas.
ou festa solene, ou como nós já estudamos em outro momento, né? As convocações, as santas convocações, o Moedim. Lembra do Moedim? Então, Levítico 23. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São essas as minhas festas. Ele trata primeiro do sábado semanal, 6 dias trabalhará, o 7º será o sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Para ficar bem simples, entenda que sábado como feriado, tá? É um dia que você não vai trabalhar. Não tinha obra, nenhuma obra serviu, era santa convocação, era dia santo, é feriado, tá? Tinha isso semanalmente, um dia na semana, que é o sábado, o Shabat, era o descanso, era o feriado da semana. Toda semana tinha um. E aí, a partir do verso de número 4, ele estabelece as 7 outras festas. Então você tem a Páscoa, tudo bem? No verso 4. Veja que a própria edição da nossa Bíblia aí não divide a festa de pães asmos, né? Não sei se por influência judaica, que considerava Páscoa e pães asmos a mesma coisa, mas na verdade você vai ver que tem 2 festas aqui, ou na verdade 3 festas embutidas aqui. Então vamos lá, verso 4. São essas festas fixas que o Senhor, santas convocações, que proclamareis no tempo determinado. No primeiro mês, que dia? Não, pelo amor de Deus, gente, é só ler aí, vai lá. No primeiro mês, aos 14 do mês. 14 é 14, não é 15, 14, tudo bem? Então lá, no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é o quê? Páscoa do Senhor. Então veja, começou dia 14, opa, Páscoa. E aí o verso 6 é outra festa já, tinha que ter uma separação aqui na nossa edição, né? Tinha que ter a Páscoa, tinha que ter agora pães asmos. Infelizmente nem toda a Bíblia tem, a minha pelo menos está tudo junto misturado. A sua fez uma separação aí? Não? Só que você vai ler que nós estamos tratando de outro dia e de outra festa. Aos 15 dias desse mês, que mês? O primeiro é o quê? Festa dos pães asmos do Senhor. Por quanto tempo? 7 dias comereis pães asmos. E aí ele vai dizer que nesses 7 dias, no primeiro dia do 7 da festa de pães asmos, tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu farei. Ou se nenhuma obra serviu farei, é para ser considerado o quê? Feriado, sábado. Só que é um sábado grande que João vai chamar. Porque é o primeiro dia de pães asmos. É para ser considerado como um dia santo. Nenhuma obra farei. É santa, é igual o sábado semanal, só que aqui caindo no primeiro dia da festa de pães asmos. Tudo bem até aqui? Relembrou aí? Ótimo. Nenhuma obra serviu fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia, o 7º da semana, né? O último dia da festa de pães asmos, também haverá o quê? Santa convocação, nenhuma obra serviu fará. Então veja, você tem dia 14, Páscoa. Ninguém faz nada. É santa convocação. Tudo bem? Depois ele vai explicar aqui, lá em Êxodo, ele já explicou como que era essa Páscoa. No dia 10 do mês, você vai pegar um cordeirinho sem defeito, de 1 ano, você vai trazer para casa, fica 3 dias lá brincando com os meninos, dá um nome lá do Snow, né, para brincar, tal, não sei o quê. Aí no dia 13, no finalzinho do dia 13, que você tem que comer ele no dia 14, você vai lá e sacrifica o Snow. Imagina a molecada, né?
Ficou 3 dias com o cordeirinho dormindo em casa, dentro de casa e tal. Agora mata o cordeirinho, porque é seu substituto. Mas é para isso mesmo, é para você ter sentimento mesmo. Não é aquela história de sua avó, né? Pega a galinha lá. Não dava nome para as galinhas, por quê? Porque se desse nome não dava para matar, né? No final de semana. Então pega a galinha lá. A primeira que passava, vocês acham. Agora no caso aqui do cordeiro, não. Dia 10, pega o cordeiro, traz para dentro de casa, dorme 3 dias com ele ali. Fica ali, imagina dizer o cordeirinho de 1 ano, berrando. Tá. Aí agora você fala assim, brincou com o cordeirinho, brincou, agora pega ele agora que nós vamos matar ele. É isso mesmo. Para nos substituir, para ser o nosso substituto, para simbolizar o nosso substituto. Aí no dia 13 você matava, é aquilo que Jesus chega para, vai lá, tem um lugar separado lá, vai lá e prepara a Páscoa para nós. O que Jesus mandou os discípulos fazer? Ir lá, pegar o cordeiro, ir lá, fazer a conta do tamanho, quanto cordeiro ia precisar, aquela coisa toda, que tinha que fazer uma conta, quanto de carne cada um podia comer. Era tudo calculado, tudo determinado. Os discípulos foram prepararam isso no dia 13. Dia 14, virou dia 13 para dia 14, crepúsculo da tarde, dia 14, é Páscoa. Aí você prepara a ceia direitinho e vai comendo durante a noite a ceia. Com pães asmos, ervas amargas e o cordeiro. E tinha que comer ele todo. Não podia, e se sobrasse, queimar. Tudo isso está lá descrito na lei. Tudo bem? O que mais que ele diz aqui? Aí isso no dia 14. Beleza, comeu. Manhã do dia 14. Dia de preparação. Para quê, pastor? Para o primeiro dia da festa de Pães Asmos, que também é Santa Convocação. Feriado prolongado, meu amigo. Você tem a Páscoa, dia 14, dia 15, o primeiro dia de Pães Asmos. É feriado. É sábado grande. Depois você tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia de Pães Asmos. No 7º dia de Pães Asmos, considera feriado também. Só que como a festa de Pães Asmos é uma semana, são 7 dias, o que vai acontecer nessa semana? Você tem um dia anterior que é feriado. Dia 14. Dia 15, o primeiro dia é feriado. E o último dia, feriado. E nesses 7 dias, eventualmente, vai ter o sábado semanal, que pode cair em qualquer dia. Que também vai ser um feriado. Então você tinha em 8 dias, Páscoa, primeiro dia, o sábado semanal e o último dia. 4 sábados. Porque toda vez que fala de santa convocação, nenhuma obra servil fareis, isso é chamado de sábado. Então, se a gente não tivesse acompanhando a datação que João traz, a gente poderia pensar errado sobre esse sábado. Infelizmente, as pessoas pensaram errado porque não entenderam a nomenclatura. E isso é de extrema importância, porque esse período que João traz e a nomenclatura que ele usa, confirma e comprova que Jesus cumpriu rigorosamente cada detalhe da lei. Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos no dia certo. Dia 14. Foi sepultado ainda no dia de Páscoa, dia 14, porque estava para começar o dia 15, que é o primeiro dia da festa de Pães Asmos, que é considerado feriado, um sábado. Só que não é o sábado semanal. Justamente porque João vai datando cada evento. 6 dias antes da Páscoa, que nós já vimos que, na verdade, 6 dias antes de Pães Asmos, né? Jesus foi para Betânia. Aí depois ele vai dizer, no dia seguinte ele foi para tal lugar, voltou. No dia tal ele foi para Jerusalém. Houve a entrada triunfal de Jesus. É tudo datadinho. Nós vamos seguir isso aqui para você ver. Para provar de que
quando João está falando de Parasceve Pascal, ele não está falando de sexta-feira, mas ele está falando de preparação. E quando ele está falando de primeira festa de pães asmos, ele está falando do sábado grande e não do sábado semanal. Tudo bem? Nós vamos caminhando nessa ideia aí. Então, voltando aqui ainda para Levítico. Aí, o verso 8, então, os 7 dias ofereceis oferta queimada, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Tudo bem até aqui? Ótimo. Verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés, fala ao filho de Israel e diz, quando entrares na terra que o Senhor dou, é uma festa que só era para começar a celebrar depois que ele entrasse na terra, então trareis um molho das primícias da vossa messe, das primícias, por isso chamado festa das primícias. Este moverá, traz para o sacerdote, este moverá o molho perante o Senhor para que sejas aceito. Presta atenção aqui no verso 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. O contexto diz o seguinte: você tem a festa de pães asmos de 7 dias. E ele está dizendo, no primeiro dia, santa convocação. No último dia, santa convocação. E dentro desse período, no dia subsequente ao sábado, e aí então é o sábado semanal, vamos imaginar que o sábado caiu aqui. No dia subsequente ao sábado vai ser o quê? Domingo. Esse é sábado semanal, então tem que ser domingo, que é o primeiro dia da semana. Esse dia vai ser a celebração das primícias. Por isso que é chamado de domingo das primícias. É aquilo que hoje nós chamamos de domingo de Páscoa, que é o domingo da ressurreição, na verdade. Chamar o domingo de primícia de domingo de Páscoa é um erro católico. Mesmo porque nós não celebramos nem Páscoa mais. A Páscoa já foi celebrada em Cristo Jesus. Né? Nós sempre celebramos primícias, que é o domingo da ressurreição. Como a festa das primícias era sempre subsequente ao sábado semanal, ou seja, sempre no domingo, sempre no primeiro dia da semana, então, domingo, chamado para nós, domingo de Páscoa, sempre vai ser um domingo mesmo. Só que, na verdade, refere-se ao domingo das primícias, que está dentro do período da festa de pães asmos. Então, Páscoa, pães asmos e primícia é tudo junto e misturado. E é isso que depois o judeu pós-exílio fez uma situação complicada, que ele chama tudo de pães asmos ou chama tudo de Páscoa, e que acabou trazendo para o cristianismo também essa confusão do chamar de domingo de Páscoa. Que na verdade não é, porque a Páscoa ela é celebrada no dia 14 de Nissan. É sempre uma data fixa, que pode cair segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, inclusive domingo. Tanto que no nosso calendário a gente mantém sempre o domingo, chamando de Páscoa, sabendo que não é, né? Mas a data de Páscoa ela vai variar segundo o calendário judaico. E é por isso que muda, inclusive, o nosso carnaval no nosso calendário. Por que muda o carnaval? Porque o carnaval é determinado de acordo com a Páscoa, para contar os 40 dias, a quaresma. Então, o que o pessoal faz? Espera o calendário judaico. Quando vai cair a Páscoa? Aí vê o dia certo que cai a Páscoa. Joga 40 dias antes, tem que ser quarta-feira da... Eles faz a adaptaçãozinha lá, por isso que às vezes dá 40 e poucos dias. Mas quarta-feira de cinzas. Para então aí definir até onde pode ir a festa do carnaval. Por isso que tem época que o carnaval cai em fevereiro, tem época que cai em março, fica variando. Porque quem determina esse negócio é a data real da Páscoa judaica.
que segue o calendário lunisolar, diferente do nosso, que é só solar. Tudo bem? Então, veja, são vários detalhes, irmãos, que é preciso compreender para entender o período e a nomenclatura. Então, é disso que nós estamos falando, das 3 festas aqui no mesmo período: Páscoa, Asmos e Primícia. Verso 12. No dia imediato ao sábado, ou seja, domingo, o sacerdote moverá. No dia em que mover do molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Ele vai trazer todas as perspectivas. Aí você vai ter, no verso 15, a festa de Pentecostes, que é contado 50 dias depois da festa das primícias, tá? E aí, cadê aqui? Você tem todas as ordens aqui da festa de Pentecostes. Você vê no 16, ó. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Por isso que nós chamamos de Pentecoste. Já é uma influência pós-exílio. Penta, 5. Né? Então, Pentecostes é a festa 50 dias depois das primícias, que é o que a lei determina, 50 dias depois. Por isso, Pentecostes. Tá? O jeito que a gente chama. Além disso, depois você tem, lá no verso 23, teria que ter uma outra divisão aí, que é a festa das trombetas. Verso 23, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ó, já estamos lá no mês 7º agora, começa lá a festa no primeiro mês, dia 14, Páscoa, dia 15 para frente, pães asmos, e o domingo da semana, primícia. Conta 50 dias, você tem Pentecostes. Aí depois você pula todo esse período, vai até o 7º mês. No 7º mês, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com os sonidos de trombeta, santa convocação. Ou seja, é a chamada festa das trombetas. Depois, no verso 27, aos 10 deste mesmo mês 7º, no dia 10, é dia da expiação. Tereis santa convocações, afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Tudo bem até aqui? Tá. Veja aí que esse dia solene, o verso 32, ele explica o que é o dia solene, o que é o dia de descanso. Como que ele chama aí o dia do verso 32? Sábado. A santa convocação, que não se pode fazer obra solene, é chamado de sábado. Então ele fala, sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma ao 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, e celebrareis o vosso sábado. Mas é sábado semanal? Não. É o sábado que caiu o dia da festa, o dia 10 lá, dia da expiação. Porque toda vez que a lei falar de dia de santa convocação, que não pode ter obra nenhuma, é chamado de sábado. Conforme aqui o verso 32 explica. E aí depois você tem a última festa, verso 34, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias desse mês 7º, será a festa do quê? Por quanto tempo? Também por 7 dias. Onde o primeiro dia você tem santa convocação, nenhuma obra servil, farás. E ao 8º dia tereis santa convocações e sereis ofertas queimadas, que é o 7º dia, reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Então veja, irmãos, veja mais à frente aqui, o verso 38. Ele vai dizer assim, ó, além dos sábados do Senhor,
e das vossas dádivas, de todos os vossos votos, de todas as vossas ofertas voluntárias. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrarei a festa do Senhor por 7 dias. O primeiro dia também, e ao 8º haverá descanso solene. Por isso que Páscoa, primeiro dia da festa de Pães Asmos, o 7º dia da festa de Pães Asmos, festa de Pentecoste, o dia 1º do mês 7, que é a festa das trombetas, o dia 10 do mês 7, que é a festa da expiação, o primeiro dia, começando aí no dia 15 do 7º mês, que é festa dos tabernáculos. E o último dia, tudo isso é sábado, solene, descanso. É sábado anual que nós chamamos, ou sábado grande. É assim que João vai falar lá no capítulo 19, que Jesus teve que correr com o sepultamento de Jesus, porque estava para começar um sábado. Mas não era qualquer sábado, não era um sábado semanal. Aquele dia era grande, ele vai dizer. Era um sábado grande. Porque não é o sábado semanal, é o sábado do início da festa de Pães Asmos. Entender isso faz toda a diferença para você compreender o período e as nomenclaturas no Evangelho de João. Tudo bem? Para a gente caminhar aqui para o fim desse período, né? Então, a Parasceve Pascal lá de João 19:14 não se refere à preparação para a janta ou para o jantar da Páscoa, servindo de amparo para aqueles que afirmam Jesus ter sido crucificado no horário que os cordeiros estavam sendo mortos no templo. Se assim fosse, Jesus comeu uma Páscoa falsa. Na verdade, a nomenclatura de João aponta para a preparação do primeiro dia de Pães Asmos, como a gente vê no verso 31 e vê também no verso 42. Então, a Parasceve Pascal não refere-se à sexta-feira, mas refere-se a um período de preparação para o primeiro dia da festa de Pães Asmos. Quando você for estudar um pouco mais sobre a festa de Pães Asmos, você vai ver que a festa de Pães Asmos exigia retirar todo o fermento. E que, inclusive, ele tinha, na preparação, ele tinha que fazer uma vistoria minuciosa e rigorosa dentro da casa para ver se não foi esquecido um grama de fermento em nenhuma gavetinha lá, em nenhum armário. Não podia ter. E se achasse, tinha que fazer o que com o fermento? Queimar. Joga fora, queima esse trem. Porque fermento representava a influência do Egito sobre o povo de Israel. E a festa de Pães Asmos significa a retirada da influência do mundo sobre a vida daqueles que creem na redenção vinda por Deus. A gente acabou perdendo isso, porque o cristianismo ele se revoltou demais contra o judaísmo. E aí depois, com o Império, ainda no Império Romano, se tornando o cristianismo a religião oficial, nós rechaçamos, né, praticamente tudo que era do judeu, e aí começamos com os concílios, tratar de outras questões e deixamos muita coisa de lado. Quando a Reforma Protestante veio, e só lá em 1517, ela é uma reforma dentro de um contexto já católico, e não num contexto cristão propriamente. E aí a gente já estava há 1400 anos antes, longe, né, da influência do entendimento da tradição judaica, e o próprio protestantismo não levou em consideração esses detalhes na hora de interpretar as Sagradas Escrituras e as doutrinas relacionadas às festas e até o próprio registro dos evangelhos. É por isso que você tem alguns erros até hoje dentro da igreja cristã de modo geral e até mesmo daquelas que foram influenciadas pela Reforma Protestante, porque tão somente desprezaram o que a própria Bíblia diz a respeito das festividades, que são essenciais para a compreensão dos evangelhos
e o porquê que aconteceu, vários detalhes registrados nos evangelhos, em especial no evangelho de João. Tudo bem, irmãos? Hoje nós vamos parar aqui. Hoje nós só trouxemos mais a problemática, né? Só para você ver o quanto é difícil, não é tão simples você simplesmente ler o evangelho. Você precisa ter um conhecimento histórico, da tradição, do entendimento bíblico, da questão histórica, porque o próprio judeu dos dias de Jesus chamava uma festa que o judeu, antes do exílio, certamente ia ficar doido com eles, falando, meu amigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas para o judeu pós-exílio era tudo como se fosse a mesma coisa. Tá bom? Quando a gente retornar, né, aí a gente vai avançando sobre outros detalhes no registro do Evangelho de João, para entender o que ele refere-se ao período, que período ele está tratando. Já vimos que não, quando ele chama Páscoa, não é Páscoa, é Pães Asmos. E a questão dos horários. Por que ele usa o horário do Império e não o horário no entendimento judaico? Mas isso aí, quando a gente voltar, se Deus quiser, a gente continua trabalhando, porque aí, tendo essa base do entendimento dos períodos e da nomenclatura, aí a gente pode caminhar com cada detalhe do capítulo 12. Você vai ver que logo na sequência Jesus é ungido por Maria. Já é uma preparação para a sua morte, né? E aí depois você tem vários outros detalhes, e aí nós vamos estudar detalhe por detalhe por que João colocou isso. Você vê que nos outros evangelhos, Jesus come a Páscoa rapidamente, né? Vai para o Getsemane, já é João não. João ele descreve todo o jantar, tudo que foi tratado no jantar, inclusive os ensinos que em outros evangelhos não tem. Depois eles saem lá para o monte, e aí naquele período que eles ficam, dorme, ora, acorda, Jesus dá uma dura neles, vários ensinamentos. Você tem um registro da oração sacerdotal de Jesus. Nos outros evangelhos, você só tem aquele registro daquela oração assim, Pai, afaste de mim esse cálice. Em João não, você tem um registro no capítulo 17 inteiro, uma oração específica de Jesus, de consolo, de conforto em relação aos seus discípulos, né? Uma oração intercessória, como mediador, que revela sobre a sua missão e tudo mais. Então você tem vários detalhes que você não vai encontrar nos outros evangelhos. E aí, se Deus permitir, nós vamos esmiuçar cada um desses detalhes para que fique claro, né, que a obra realizada por Jesus, em especial o seu sofrimento, a sua paixão, o seu sofrimento, cada detalhe foi minuciosamente determinado por Deus e Jesus sabia exatamente cada ponto que aconteceria para o cumprir da sua missão como nosso Salvador, como nosso Redentor. Ok? Obrigado, viu, irmãos, pela paciência aí, que Deus esteja abençoando. Deixa eu aproveitar e deixar uma tarefinha, né? Nesse período que nós vamos estar fora, para que nós começamos aí a tratar o capítulo 12, vai lendo capítulo 12, 13, 14, até o 19, que é o período que nós vamos estudar aqui sobre o tema a última semana. E aí, quando nós voltarmos, você já tem uma bagagem aí maior, e se tiver dúvida, fica mais fácil da gente trabalhar e tirar cada uma delas. Tá bom?